Amém, queridos irmãos. Vamos então aí para o segundo tópico, ou segundo vídeo. Nós estamos estudando a revista da Editora Betel. Essa lição será a lição número 10, ministrada nas igrejas da Assembleia de Deus, principalmente da Madureira, mas tem outras igrejas que aderem a essa lição, lições maravilhosas. E nós estamos tratando nesse segundo trimestre sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos, revista da Editora Betel, tendo o seu comentarista, o bispo Samuel Ferreira. E nós estamos falando sobre o arrependimento, o aspecto indispensável para uma nova vida. E aqui no tópico 2 nós vamos falar sobre exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Então vamos lá. Exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Vamos introduzir isso aqui. Na Bíblia encontramos relatos de pessoas que erraram, mas se arrependeram. Algumas delas cometeram pecados terríveis, que aos olhos humanos seriam imperdoáveis. Entretanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não rejeita um coração quebrantado e contrito. Vejamos algumas dessas histórias e seu desfecho. Porém, antes de nós lermos aqui, deixa eu introduzir esse assunto que eu acho de suma importância. Então, a Bíblia aqui, ela apresenta diversos exemplos de pessoas e povos que experimentaram a misericórdia de Deus após demonstrarem o arrependimento sincero. Então, esses relatos mostram que não importa quão distante alguém possa estar de Deus, sempre existirá uma oportunidade de restauração para aqueles que reconhecem seus pecados e se voltam para o Senhor. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, como de Manassés, dos habitantes de Nínive, do filho pródigo, que revelam diferentes circunstâncias, mas possuem um elemento em comum. Todos reconheceram sua condição, se humilharam diante de Deus e experimentaram a transformação. Essas narrativas, elas demonstram que o arrependimento verdadeiro, ele produz uma mudança de vida e restaura o relacionamento com Deus. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é quando o bispo Samuel Ferreira ele fala que algumas pessoas elas cometeram pecados terríveis que aos olhos humanos seriam imperdoáveis. Então, isso aqui serve para nós que somos cristãos. Como que o ser humano, pode dizer que serve a Deus, estar constantemente no templo, sendo que muitos cristãos, qualquer tipo de pecado que seja, ele quer apedrejar as pessoas, ele quer lançar as pessoas no inferno, sendo que o próprio Deus, ele mostra através da sua palavra que ele sempre esteve disposto a perdoar as pessoas. Então, eu entendo com isso que quando uma pessoa ela vive uma vida onde ela quer o perdão, que ela ora buscando misericórdia, mas ela mesma não estende a mão para oferecer perdão e misericórdia, essa pessoa ela é hipócrita e, segundo a palavra, o amor de Deus não vive sobre ela. Ela precisa entrar pelo caminho do arrependimento, dar meia volta, rever os seus conceitos e passar a caminhar não da maneira como ela quer, mas da maneira como Deus propõe. Só fechando aqui, aproveitar para dizer, tudo isso que eu estou falando é porque a palavra de Deus, ela não está aqui diante de nós para se adequar a nós. Não, somos nós que temos que nos adequar a ela. E é aí que muda tudo, quando nós nos propomos caminhar sob a orientação da palavra de Deus. Lembre disso. Tópico 2.1, o arrependimento. Vamos falar aqui sobre o arrependimento de Manassés. Manassés foi, sem dúvida, um dos piores reis de Israel. Ele profanou o templo do Senhor, segundo Crônicas 33. Era cruel e assassino, segundo Reis 21. E voltou-se para adivinhações, práticas de ocultismo, tendo matado os próprios filhos no fogo, segundo Crônicas 33. Por fim, o juízo divino o atingiu, e ele se viu preso na Babilônia. Contudo,
No pior momento da sua vida, Manassés se arrependeu de todos os seus pecados e voltou para Deus com o coração contrito e orou e se humilhou perante ele, segundo Crônicas 33. Devido ao arrependimento sincero e ao quebrantamento, Deus perdoou, olha, com tudo isso. Deus perdoou a Manassés. A história de Manassés mostra que o amor divino alcança até mesmo o pior dos pecadores, oferecendo perdão e salvação. Então, para aquele que se arrepende, o Senhor diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1 e o versículo de número 18. Então, olha, isso aqui é de suma importância. Uma ótima colocação pelo bispo Samuel Ferreira. Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Judá. O seu reinado, nós entendemos que ele foi marcado pela idolatria, feitiçaria, práticas pagãs e derramamento de sangue inocente. Ele levou o povo a pecar e ele provocou a ira do Senhor. Entretanto, nós entendemos que quando ele foi levado cativo para a Babilônia pelos assírios, ele enfrentou um período de profunda aflição. Foi nesse momento que ele reconheceu os seus erros e ele procurou buscar a Deus com humildade. Então, a Bíblia declara que ele se humilhou grandemente diante do Senhor, orou e sendo ouvido por Deus. Após a sua restauração, Manassés procurou corrigir os erros cometidos, removendo ídolos e restaurando o culto ao Senhor. Então esse episódio, irmãos, ele revela que ninguém está além do alcance da graça divina. Então, por mais profundo que seja o pecado, Deus continua disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Se nós precisamos tomar cuidado com aqueles que erraram, que falharam, que pecaram, irmãos, muito mais, sabe? Com as pessoas que são caluniadas, que sofrem ataques de difamações, por pessoas que querem drenar a fé, por pessoas que lutam para que aos olhos de outras pessoas, as pessoas o distanciem da presença de Deus. Irmãos, isso é um absurdo, isso é impraticável. Nós não podemos ter uma visão de querer distanciar as pessoas da presença de Deus, mas nós precisamos estar dispostos a estender as mãos para atrair as pessoas para perto de Deus, porque este é o evangelho das origens. Agora, este evangelho que estão pregando por aí, de atirar pedras, acredite, ele está envelhecido e está muito ruim. Então nós entendemos que o exemplo de Manassés nos ensina que arrependimento genuíno não apenas reconhece os erros do passado, mas também ele procura corrigir aquilo que pode ser corrigido e produzir frutos dignos de mudança. Aqui no tópico 2.2, nós vamos também ver um outro exemplo, que é o arrependimento de Nínive. O profeta Jonas foi enviado por Deus a Nínive com uma dura mensagem de iminente destruição e juízo pelos terríveis pecados daquele povo. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3, versículo 4. Como resultado da pregação do profeta, o povo de Nínive creu, se arrependeu de seus pecados, se humilhou diante do Senhor. O rei proclamou um jejum e todos os habitantes da cidade e também os animais jejuaram. Jonas 3, versículo 4 ao 9. O arrependimento levou Deus a oferecer perdão e livramento aos ninivitas. O exemplo de Nínive serve de farol para os nossos dias, pelo anúncio do evangelho pela igreja. Deus manda que todos os seres humanos se arrependam, pois chegará o tempo do julgamento divino. Atos capítulo 17 e o versículo de número 30 e o versículo de número
31. Então, irmãos, olha, a cidade de Nínive, ela era conhecida por sua violência, por sua corrupção, perversidade. Diante dessa realidade, Deus enviou o profeta Jonas para anunciar que o juízo divino estava próximo. Ao ouvir a mensagem, desde o rei até o mais simples dos habitantes, todos se humilharam diante de Deus, vestiram panos de saco, jejuaram e clamaram a Deus por misericórdia. Sabe, o mais importante não foi apenas o jejum ou as vestes da humilhação, mas a mudança de comportamento. O rei declarou que cada pessoa deveria abandonar os seus maus caminhos e a sua violência. E lá no capítulo 3 de Jonas e o versículo de número 10, a Bíblia afirma que Deus viu as obras deles. Ou seja, percebeu que houve mudanças verdadeiras. E por isso suspendeu o castigo que havia anunciado. Então, com isso, nós entendemos que o arrependimento não se resume a palavras ou emoções. Então, Deus, ele observa as atitudes concretas. Então, quando existe uma mudança de comportamento, evidencia-se também os frutos de um coração totalmente transformado. Guarde isso. A gente encerra aqui falando sobre o tópico 2.3, que vai falar sobre o arrependimento do filho pródigo. Dentre as parábolas de Jesus, temos um relato emblemático de arrependimento genuíno, a parábola do filho pródigo. O texto bíblico descreve um filho que deixa a casa do pai em busca de prazeres e satisfação. Todavia, em pouco tempo, ele ficou sem dinheiro e sem amigos, vivendo numa condição tão miserável que desejava comer a comida dos porcos, para saciar sua fome. Como nem isso lhe foi permitido, aquele jovem caiu em si. E eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens que não existe um outro lugar melhor para se cair do que cair em si mesmo. Sabe? Porque tem pessoas que acham que engana o pastor, que engana os irmãos, que engana todo mundo com espírito de religiosidade, né? E a grande verdade, existem pessoas que acham que enganam até a Deus, mas a grande verdade, as pessoas estão enganando a si próprio, com as suas próprias ações. Por quê? Porque ninguém engana a Deus. Então o melhor lugar de se cair é cair em si, sabe? E procurar ter uma mudança de comportamento. Porque a grande verdade, eu sempre digo, aquilo que dizem, aquilo que pensam sobre mim, sobre você, não nos define, sabe? Porque Deus, acima de tudo, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece os nossos corações e Ele conhece as nossas ações. Então diz aqui, ó, caiu em si, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, caiu em si. Se arrependeu de suas más escolhas e voltou para casa. Ele esperava ser recebido como um dos empregados de seu pai, mas ao chegar encontrou a misericórdia e o amor de seu pai, que abraçou o filho e festejou sua volta. A lição aqui é clara. Jesus espera o arrependimento daquele que cai, a quem ele oferece perdão e restauração. A lição aqui é clara. Jesus espera o arrependimento daquele que cai, a quem ele oferece, por causa do arrependimento, o perdão e a restauração. Então, a parábola do filho pródigo, narrada por Lucas, no capítulo de número 15, apresenta uma das mais belas ilustrações do arrependimento e, ao mesmo tempo, da graça de Deus. Então, depois de desperdiçar toda a herança do pai, vivendo de uma maneira totalmente irresponsável, o jovem encontrou-se em extrema necessidade. Foi então que ele reconheceu a sua condição e tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Então, o ponto central da parábola está na expressão caindo em si, como nós já falamos aqui. Então, o arrependimento, ele começou quando ele reconheceu o seu estado espiritual e ele compreendeu que havia se afastado do lugar onde deveria estar, onde deveria jamais ter saído. Mas ao retornar, ele confessou seu pecado sem procurar justificativas.
Em vez de condenação, ele encontrou o perdão, a restauração, o acolhimento, fruto de uma atitude de arrependimento. Então, essa parábola, ela revela o coração amoroso de Deus, que está sempre disposto a receber aqueles que retornam sinceramente à sua presença. Então, o verdadeiro arrependimento acontece quando reconhecemos a nossa condição, abandonamos o caminho errado e voltamos para Deus com humildade e sinceridade. E o que mais me chama a atenção, que eu disse aqui, é isso, que essa parábola revela o coração amoroso de Deus. Então, se o coração de Deus, ele expressa isso, nós, como filhos, não devemos ter uma atitude diferente. Nós devemos estar prontos, independente da situação, de estendermos a nossa mão para ajudarmos e abençoarmos os nossos irmãos. Amém? E assim a gente termina aí esse segundo tópico, segundo vídeo da nossa lição. Deus abençoe.